doutora Floriana, ou Flor, né, como todo mundo gosta de te chamar, como você gosta de ser chamada também. Bom, me conta, você, uma cardiologista, escreveu um e-book sobre mudança de hábitos. Como que surgiu essa ideia e como que surgiu o Senhor Qualquer Um? Bom dia, Gisela. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria enorme estarmos aqui, né? Trouxe o Senhor Qualquer Um aqui comigo, participando da nossa conversa. E, assim, o Senhor Qualquer Um nasceu a partir de um desejo. Eu digo que ele nasceu de um lugar muito especial, assim, aqui dentro, sabe? Que a medicina não descreve como um lugar anatômico, mas que existe, e cada um de nós sabe onde fica o seu. Ele nasceu de um desejo de melhora na qualidade de vida. E esse desejo, ele é fruto de uma reflexão de alguns anos, porque eu tive uma formação acadêmica muito cartesiana, então eu escolhi estudar medicina para cuidar de pessoas. Então, durante 6 anos eu fiz a formação da faculdade, depois eu fiz 2 anos de especialização em clínica médica, que é medicina geral, justamente porque eu ainda não sabia para que lado ir, tudo fascinava, tudo chamava, e enfim. Depois eu escolhi a cardiologia, porque o coração é um órgão muito nobre, todos são, mas o coração, arquetipicamente falando, remete ao cuidado, ao afeto, ao amor. E assim, é o motorzinho, né? Quando ele resolve parar de funcionar, acabou. Então, ok, aí mais 2 anos de cardiologia. Depois, não contente, não satisfeita, fui para um caminho ainda mais matemático, que é o da medicina nuclear. Então, são exames que envolvem o uso de radiação para finalidade médica, de diagnóstico, de tratamento e tal. E aí eu finalizei. Então, foram 12 anos de estudo para chegar à conclusão que eu ainda não tinha chegado onde eu gostaria de chegar. Para chegar à conclusão que não temos conclusão, né? Exato. Aquela pergunta do porquê que eu quero ser médico. Eu quero ser médica para cuidar de pessoas. E por mais que eu aprofundasse em variáveis exatas, a resposta não vinha, e não vinha, e não vinha. E aí eu olhei para dentro, né? A gente tinha olhado tanto para fora, né? Pesquisado tão a fundo, aí eu olhei para dentro e percebi que, no fundo, o que todo ser humano, eu ouso até dizer que todo ser vivo deseja, é se sentir bem, né? Assim, parece simples, vida simples, parece simples, se sentir bem. E o que é se sentir bem? É encontrar a paz, é encontrar o equilíbrio. E para que tudo isso aconteça, é necessário que haja uma harmonia interior, um alinhamento de funções biológicas e não somente biológicas. E não é fácil. É a mesma coisa que você chegar para alguém que fuma e falar, olha, é bom que você pare de fumar, viu? A pessoa até às vezes já sabe que é bom parar de fumar, só que existe um abismo entre o cognitivo e o emocional. E qual é a ponte que nos ajuda a integrar esses dois mundos? As mudanças de hábitos. Então, você fala de mudança de hábito, não só hábitos de alimentação, como cardiologista, hábitos de alimentação, hábitos de, tem que fazer exercício, Você fala de hábitos no geral, porque, pelo que você está me falando, no seu entendimento, para a gente ter um bom coração ou uma boa saúde, a gente tem que ter uma vida feliz, assim, uma vida completa, se sentir amado, se sentir bem, se sentir saudável. Então, a gente não está falando aqui só de mudança de hábitos relacionados à saúde, né? Não é só sobre isso que o Senhor Qualquer Um fala, né? Aí, depois de muitos anos que eu terminei a última residência que eu fiz, que foi em medicina nuclear, eu fui estudar coaching em saúde e bem-estar. Eu fiz uma pós-graduação. Não para, né? Não, imagina, movimento é um dos pilares da medicina do estilo de vida, veja só. Aí, no ano passado, na verdade foi no ano passado, eu me inscrevi numa pós-graduação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Faculdade de Estudos de Ciências da Saúde, e completei a minha pós-graduação em coaching em saúde e bem-estar.
E foi nesse ambiente que nasceu o Senhor Qualquer Um. Por quê? Eu tive contato com a medicina do estilo de vida, que não é um ramo da medicina muito conhecido, embora já exista um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, seja algo que tem certificação internacional, Lifestyle Medicine, mas é algo relativamente novo. Então, quando a gente conversa sobre hábitos e pensa nos hábitos consagrados, vamos dizer assim, né, que são alimentação, gerenciamento de estresse, atividade física, higiene do sono, a gente fala de alguns dos pilares da medicina do estilo de vida. Relacionamentos é um dos pilares da medicina do estilo de vida. E não estou falando de relacionamento amoroso necessariamente. Nesse momento, nós três aqui estamos dentro de um relacionamento. E a qualidade desse relacionamento tem efeitos sobre a saúde. Então, não é... Aquilo que me fazia falta era entender como um número de dosagem de colesterol no sangue era suficiente para condenar ou salvar a saúde de alguém, porque efetivamente parecia muito pouco. E aí, ao longo dos anos de estudo, observei que existe uma integração entre todos os fatores. E o nosso maior poder de alcance em relação à nossa saúde são as escolhas que fazemos. Não somente a escolha de comer um cheeseburger ou um hambúrguer vegano, não é isso, é um pouco mais. Só que o mais fantástico é que a mudança de um hábito acaba puxando a mudança de outro, como se fosse um efeito dominó. Então, a gente aprende um caminho e ganha confiança de que é capaz de percorrer outros caminhos. Então, o desafio do Senhor Qualquer Um, que inclusive tem uma página, né, tem um perfil no Instagram, e ele tem um cronograma de lives justamente sobre esses assuntos, né, sobre mudanças de hábitos. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, desde novembro, ele entrevista pessoas que tenham contribuições práticas para a mudança de hábitos, nem sempre tão convencionais, como a gente pode imaginar. Então, ok, conversamos sobre alimentação? Conversamos. Conversamos sobre higiene do sono, que também é outro pilar, conversamos, e foi, inclusive, incrível. Trazemos convidados de peso, de qualidade, de experiência, mas que tem uma pegada muito prática, porque a teoria, às vezes, fica muito longe, né? Toda a teoria que serve de base para o personagem, para o Senhor Qualquer Um, é a do modelo transteórico de Prochaska. Prochaska é um psicólogo que mora nos Estados Unidos e na década de 80 bebeu de várias fontes para tentar entender qual era o processo de mudança das pessoas que estavam viciadas em cigarro. E então, assim, tem fonte de psicologia positiva, tem fonte de terapia cognitivo-comportamental, são várias fontes onde ele bebeu para desenvolver esse modelo transteórico. E o Senhor Qualquer Um se chama Qualquer Um justamente porque representa qualquer um de nós. É isso que eu ia te perguntar. Porque as pessoas falam assim, eu já estou velho, não posso, não vou mudar, eu sou assim, não vou mudar. Então, qualquer um pode mudar, né? É isso? Qualquer um pode mudar. Hoje, eu diria que o título do livro, se fosse hoje, até seria exatamente esse. E estou desenvolvendo, olha o spoiler, um jingle sobre isso. Sério? Porque, claro, olha só, qualquer um pode mudar. É que eu sou desafinada, então preciso da rede de apoio. Vou consultar as minhas colaborações voluntárias. Tem algumas pessoas fantásticas que me ajudam. E elas vão surgindo no caminho, sabe? É sobre isso que trata o terceiro livro, o segundo ainda não. Então não, você está falando do primeiro, me fala, já tem o segundo e o terceiro livro, então? Já, o segundo já, o terceiro está em confecção. Que legal. Mas vamos falar do primeiro, senão fica confuso, né? Eu quero saber como que se dá o processo de mudança, como que é isso? Como que funciona? Então, o Senhor Qualquer Um se propõe a ser o embaixador dos processos de mudança. Por quê? Porque ele decidiu compartilhar publicamente a história de como ele parou de fumar. E aí é uma cardiologia. A primeira vez que eu fiz o esboço do desenho dele, o meu pai
que é um ex-tabagista. Meu pai parou de fumar quando eu nasci, gente. Ai, que lindo. E aí, quando ele viu o desenho, ele falou assim, mas filha, o que é isso? Uma cardiologista falando, assim, desenhando um boneco com um cigarro na boca, como assim, né? E aí eu precisei explicar para ele que, veja, para a gente modificar um hábito, o primeiro passo é reconhecê-lo, né? Que é difícil. O modelo... Então, se eu não entender, não perceber, não me convencer, não aceitar uma realidade, a chance de eu mudá-la é virtualmente nula. Porque eu não posso mudar o que eu não aceito ou aquilo que eu não tomo conhecimento, né? Então, o modelo transteórico de Prochaska, ele é muito didático. Ele se baseia no modelo em espiral. Por quê? Porque seria muito bom se a gente estivesse aqui na base do processo, no início, e quisesse chegar lá, no êxito, em linha reta. É mais ou menos igual aquele gráfico de expectativa e realidade, né? Tô aqui, vou para lá, vou em linha reta. Só que, na verdade, você sobe, desce, cai, levanta, não é verdade? Volta. Pois então. Mas o modelo da espiral é muito interessante por causa disso mesmo. Então, assim, para você modificar um hábito, seja ele qual for, o do Senhor qualquer um, que ele relata nesse primeiro livro, foi o do tabagismo. Mas não vamos colocar rótulo, deixa. Qualquer hábito que você queira modificar, você está no ponto zero, no marco zero, ou seja, você está com o hábito a ser modificado, seja ele modificado, implementado ou abolido, e o sucesso. Então tem o ponto de partida e, aspas, o ponto de chegada, tá? E aí você vai percorrendo, passo a passo, o caminho da mudança, lembrando do modelo da espiral. Eu acrescentei ao modelo um código de cores. Por quê? Porque sou muito visual, né? Eu acho que cada um tem uma tendência a ser mais ou menos, mas eu acho que uma imagem sempre ajuda se for bem casada a uma palavra. Então, os primeiros degraus da espiral do Senhor qualquer um, eles são na cor vermelha e representam o primeiro estágio, o estágio da pré-contemplação. Contemplar vem de olhar, lembra? Se eu estou numa fase pré-contemplativa, eu estou naquilo que se chama de cegueira cognitiva. Eu não enxergo o problema. Então, quantas pessoas você conhece que, por exemplo, vamos usar o cigarro como exemplo, que fumam e falam assim, fumar faz mal, né? Mas faz mal para os outros. Para mim, não. Porque eu faço atividade física, então uma coisa neutraliza a outra. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão negando o problema. Elas não estão enxergando o problema. E aí a chance de você abandonar o hábito nesse estágio é muito pequena. Aí o que acontece? Existem estratégias de coaching, de terapia, de rede de apoio, de familiares, de amigos, que, quando bem aplicadas, ajudam o indivíduo a caminhar para o próximo estágio, que é o quê? É o da contemplação. Então, agora, eu já não tenho mais a venda na frente dos olhos. Eu sei que fumar não me faz bem, nunca fumei, tá? É só estudo mesmo. Mas tenho muitos amigos que já fumaram e já pararam, enfim. E muitos pacientes que estão em processo também. Aí, você já sabe que, poxa vida, legal, a ideia é, acho que eu quero parar. Só que aí vem, lembra da metáfora do anjinho e do diabinho? Cada um no ombro? Então, assim, vamos parar porque faz bem? Mais um. Vamos parar? Segunda-feira eu começo. Né? A gente para, segunda-feira, ano que vem, não é? Então, o que acontece? Dentro do cérebro da gente, aquilo é um jogo, é uma luta. É um sofrimento, vou te falar, muito maior do que na fase pré-contemplativa. Quando você nega, você faz que nem avestruz, enfia a cabeça no buraco e não enxerga o que está acontecendo lá fora. Quando você tira a cabeça do buraco e olha, aí dá uma angústia muito grande. Não tem problema. Temos estratégias, temos grupos de apoio, temos profissionais da área da saúde, não estamos sozinhos. E, mais uma vez, existem estratégias que podem nos ajudar a dar mais um passo na espiral. Então, a primeira cor, eu escolhi o vermelho, que é o vermelho do farol vermelho mesmo. Para, né, e pensa. À medida que a gente vai avançando na espiral, a gente passa para o laranja, vai para o amarelo, chega para o verde claro. E quando finalmente conseguir o resultado, é um verde bandeira, um verde forte.
Por que eu gostei das cores? Porque às vezes a gente já está quase lá no verde, e aí o que acontece? A gente vai para trás. Volta para o amarelo, volta para o laranja. Volta para o amarelo, volta para o vermelho. Isso chama lapso ou recaída, dependendo da gravidade. E aí, o que acontece? Tudo bem. Por quê? Porque a vida é movimento. E quanto mais perto a gente chega de conseguir, efetivamente, ainda que volte, mais perto a gente ainda está de conseguir. Porque vai ganhando como se fosse musculatura. O treino não faz com que os nossos músculos fiquem mais fortes? A mesma coisa a atitude mental. Então, a gente vai ganhando confiança, vai criando um repertório interno que a gente pode acessar, aprende a acessar. E vai aprendendo a se satisfazer com os pequenos resultados do caminho. Então, no começo é mais difícil, mas à medida que a gente vai observando o resultado, vai se comprometendo. Na verdade, são 6 etapas, tá? Eu falei das primeiras 2, mas são 6. Então, tem a pré-contemplação, a contemplação. E aí, assim, você fala assim, bom, estava naquele impasse, vou, não vou, paro, não paro, vou parar. Você vai direto para ação? Não recomendo. Porque se você resolver na louca, a chance de não dar certo é maior. O que e aí falta? O desânimo é maior, né, também, né? Que se você... Aí, exatamente, a decepção, a frustração vai ficando mais difícil. Mas entre a contemplação, que é aquele estágio em que você decide, e a ação, tem uma fase que eu coloquei em laranja, que se chama preparação. Você treina, você vai fortalecendo a musculatura, você vai firmando o pensamento, você vai criando estratégias, e cada um tem essa capacidade imaginativa, criativa, de inventar suas estratégias e ir testando, são pequenos testes. E quando você finalmente estiver preparado, é a mesma coisa que pular numa piscina sem você conhecer nem temperatura, nem profundidade da água. É meio arriscado, né? Vai que ela é rasa, você bate cabeça. Vai que ela é muito funda e você não consegue voltar, sabe? Então, assim, a preparação é aquele período de tempo em que o indivíduo, muito honestamente consigo mesmo, vai literalmente se preparando. E aí tem a ação. A ação é um compromisso meio que público. Como se você estivesse assinando um compromisso, olha, perante você mesmo, perante as pessoas que você ama, perante a sociedade, perante quem te conhece, teu ambiente de trabalho, tal. E você se joga. Aí você age. E basta agir, olha, fiquei uma semana sem fumar, tô ótimo, nunca mais eu vou fumar. Não basta agir. Tem que manter. E aí é que entra a importância da disciplina na repetição do hábito. E a consciência ajuda muito nisso, mas não é a única boia que te salva de afogar. Então, mais uma vez, existem estratégias que te ajudam, existe rede de apoio. E aí, para a gente dizer que se chegou lá no topo da montanha, faz de conta, onde a vista é bonita, que você efetivamente modificou esse hábito, abandonou o cigarro, por exemplo, tem todo esse período da manutenção até chegar na terminação. Isso leva, em média, não assusta, 5 anos. Ai! E não, olha só, é o mesmo prazo de cura do câncer. Para a gente dizer que está efetivamente curado de um câncer, não são 5 dias, são 5 anos. E a mudança de hábito, para o cérebro entender que ele está modificando o hábito, é muito mais rápido. São 3 semanas. Só que para você manter a implementação dessa mudança de hábito, para você se dar alta daquele hábito, que seja o tabagismo, que seja o sedentarismo, que seja o mau humor. O mau humor também tem cura. São 5 anos, ou seja, é um tempo razoável, é um investimento grande. E é por isso que quanto mais lúdico for o processo, quanto menos traumático, quanto mais confortável, acolhedor, melhor. E foi por isso que eu escolhi um personagem infantil, vamos dizer assim. Tem pessoas que olham para o boneco e acham que eu endoidei. Imagina, uma mulher da minha idade brincando de boneco. Meus filhos mesmo, Foi uma luta para trazer o boneco para a praia, porque estou de férias e eu queria tirar foto dele na praia. Por quê? Porque passar protetor solar é um hábito. Claro. Eu achei genial o personagem ter
ter esse nome e ter a página. Gente, acompanhe a página do Senhor Qualquer Um. É muito legal, sério. E eu estava aqui pensando que realmente você tá certo, você tem que levar ele, porque ele faz parte, você tem que alimentar a página dele. A gente está contando com isso, inclusive. Exatamente. E aí, assim, por que criança, né? Por que essa cara de boneco? Porque é um boneco. Eu poderia ter feito um desenho de um cara mais... adulto. Já me perguntaram a idade dele. Qual é a idade dele? A idade dele é assim, no livro, nas primeiras páginas do livro dele, é um e-book, tá? Mas ele diz que ele é um sujeito de meia idade. Mas meia idade na cabecinha dele, que ele é muito simples. Ele pensa simples, tá? Porque quanto mais simples, melhor. Veja só o link com a revista. É verdade. Quanto mais simples, menos complicado. Exatamente. Então, meia idade é a metade entre o nascimento e a morte. Então, a gente não sabe. Exatamente. Pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas. Eu espero que sejam décadas, porque, afinal de contas, ele está caminhando rumo à longevidade saudável. É uma das missões dele, né? Sim. E eu escolhi essa carinha de criança, por quê? Porque é justamente na infância que a gente nutre, alimenta, cria as principais crenças limitantes. E essas crenças limitantes são as vilãs, vamos dizer assim, dos processos de mudança. Lembra do Dumbo? Acho que no Dumbo aparece, no filme. Tem uma lenda, um mito, que os elefantes, se eles forem amarrados a um gravetinho quando são bebês, eles crescem e continuam amarrados no gravetinho. Por quê? Porque eles não sabem que desenvolver uma força muito maior do que quando eram pequenos, logo poderiam arrancar o gravetinho e serem livres. Mas se desde pequenininhos eles ficarem confinados ao graveto, eles não se permitem, vamos dizer assim. Então, essa metáfora eu gosto de utilizar para falar das crenças limitantes, porque se a gente tivesse condições de conversar com o elefante adulto, só que acessar o elefante bebê, ou seja, se a gente conseguir acessar a criança interior, é muito mais fácil desfazer o nó da crença limitante, é mais efetivo. Então, o Senhor Qualquer Um, ele desperta reações diversas. As pessoas que se defendem mais podem achá-lo mais pro ridículo do que pro engraçado. Mas eu vou te falar que a experiência que eu tive quando eu andei com ele por aí, não foram muitas vezes, porque eu também tenho as minhas crenças limitantes, e aí, dependendo do lugar, eu também não fico muito, muito livre ainda. A experiência que eu tive foi que ele comunica com as pessoas. Então, as pessoas se interessam por ele, vêm perguntar, você que faz? Não sou eu que faço, quem fez? O Senhor Qualquer Um é uma bonequeira chamada Pati Bonequeira, te passo o contato dela, uma pedagoga, artista, fantástica. O processo de criação desse boneco foi, assim, uma coisa linda. Olha, ele é todo articulado, ele dobra os joelhos para fazer yoga, ele tem braços longos para poder abraçar, ele tem esse sorriso largo. Ele tem uma pancinha, porque ele ainda não mexeu no pilar do movimento. Então, tá vendo? Ele ainda precisa melhorar o shape. Precisa fazer abdominal. Isso. Não. Então, na primeira vez, ela fez ele com o abdômen retinho. Eu falei, Paty, ele tá muito fitness. Ele é qualquer um. Ele não é um Mr. Músculo. Qualquer um tem pancinha, qualquer um precisa melhorar a postura, porque fica muito tempo no home office e aí tem dor nas costas. Então, às vezes, ele precisa de massagem aqui. Então, assim, o que torna o qualquer um é justamente essa humanidade compartilhada que ele tem com a gente. Ele não é um personagem estereotipado. Ele é um embaixador, né, que a gente tem. Exatamente. Ai, Flor, olha, eu tô encantada com o Senhor Qualquer Um. Achei muito genial essa sua sacada, o nome dele. A gente estava conversando, eu falei, gente, eu pensando nas perguntas que eu ia fazer, uma delas era, qualquer um pode mudar? E aí eu falei, olha, o nome do personagem já tá na pergunta. Achei muito legal. No primeiro livro, assim, você fala que é um e-book para quem quer mudar, para os que não querem mudar e para os que esperam vir a mudar. Então, quem não quer mudar seria quem está naquele primeiro passo ali da cegueira coletiva. Cegueira coletiva, não? Cegueira... Cognitiva.
Isso. É isso? Quem não quer mudar, na verdade, é quem não sabe que precisa mudar? É isso? Olha, eu acho que tem duas possibilidades aqui. Tem aquele indivíduo que efetivamente opta por não querer mudar, mesmo ciente de toda a necessidade que tem, e aí entra uma aptidão que é muito estudada no coaching mesmo, que é o de respeito e ausência de julgamento. Então, assim, o objetivo dele não é hipnotizar as pessoas para que elas queiram mudar. Então, ok, existem indivíduos que optam por não querer mudar. E a gente tem muito pouco a fazer nesse caso, depois de ter tentado acessar todos os caminhos possíveis. E tudo bem. Por quê? Porque nós não estamos falando de robôs, estamos falando de seres humanos. Mas dentro desse grupo, ou em volta dele, existem muitas pessoas que ainda não sabem que gostariam de mudar, porque o tapa-olho não deixa ver. Então, o trabalho do coach, o trabalho do médico, o trabalho do psicólogo, o trabalho do profissional da saúde, do amigo e do familiar dessas pessoas, é o de oferecer luz. Jogar luz. Ilumina. Ilumina e avalia. E um dia após o outro. Por quê? Se a gente conseguir alcançar aqueles pontos daquelas crenças limitantes que fizeram com que o indivíduo estivesse naquele ponto do seu processo evolutivo, existe uma chance dele mudar de estágio, dele migrar, dele avançar, dele evoluir. E aí, ok, é uma conquista. E aí muda-se, né? E aí é o primeiro passo dado. Muito legal. E aí muda-se. Nós temos, na programação de lives do Senhor Qualquer Um, agora em fevereiro, nós teremos um bate-papo com uma médica, cardiologista também, que foi minha colega de turma, ex-tabagista, que investiu em tratamento anti-tabagismo como principal foco do consultório dela. Que legal. Então, vai ser muito interessante essa conversa, com certeza, porque é aquilo, né? Eu falar é diferente dela falar, porque ela passou por aquilo. E a experiência da gente é muito poderosa no sentido de tocar o outro, porque a gente se coloca no mesmo patamar. Eu brinco que é a humanidade compartilhada, né? Então, assim, a partir do momento que a gente se identifica com o outro, que se permite exercer a empatia, de se colocar no lugar do outro, se o outro conseguiu, poxa, que força isso me dá para eu também conseguir. E não somente em relação ao tabagismo, em relação ao hábito que eu quiser modificar. Então, eu acho que a frase mais importante que o Senhor Qualquer Um tem para compartilhar com vocês é de que é possível. Mudar é possível. Para qualquer um. E qualquer tipo de mudança, né? Em qualquer tipo de mudança. Agora, pergunta para ele se é fácil. Deixa eu fazer o dedinho. Não é. Fácil não é, mas é possível. Aí já dá aquela esperancinha, assim, que ilumina o caminho, literalmente. Sim, com certeza. E é isso, eu acho que compartilhar a experiência mostra que, apesar de difícil, apesar de doloroso, porque mudar não dói, dependendo do que você, né? Você tem que abrir mão você tem que sair da sua zona de conforto. Zona de conforto, sim. Dói. Então, você compartilhar a experiência de gente que conseguiu, que chegou lá, realmente pessoas como eu, como você, como qualquer um, né? Eu acho que é isso que eu acho que é a empatia. Eu acho que o projeto, o Senhor Qualquer Um, acima de tudo, embaixador da mudança de hábitos e tudo, ele é um embaixador da empatia também, porque ele mostra que, gente, tá todo mundo no mesmo barco, é difícil para todo mundo, mas qualquer um consegue. Né? Mas pode, exatamente. E também o que ele costuma trabalhar nas palestras dele é ajustar o nível da expectativa. Porque muitas vezes nós somos o maior juiz de nós mesmos. Sim. E o nível de exigência é tão alto que se eu der um passo pequeno, poxa, mas é tão pequeno, para que eu vou comemorar? Nada disso. Para ele manter esse sorrisão aqui, ele aprendeu a valorizar os pequenos passos milimétricos,
Puxa, hoje eu não andei para trás. Que bom! Que bom! E não é sempre que ele está assim também. É que eu ainda vou conversar com a Paty da gente fazer talvez alguma outra expressão. Porque o fato dele ser embaixador dos processos de mudança e agora da empatia, adorei, não faz dele um zumbi alienado que só esteja sempre feliz. Ele tem os momentos dele de tristeza, ele tem os momentos dele de raiva, porque ele é humano e qualquer um de nós sente isso. Então, ok. Qual que é a estratégia de enfrentamento dele em relação a essas emoções que são tão válidas e tão legítimas quanto a alegria e a felicidade? A aceitação. E uma coisa legal que você falou no começo foi que tudo bem você também voltar um passo, né? Você, ou 2 ou 3. Porque o que acontece muitas vezes é que quando a gente não tem esse período de preparação que você falou, que vai direto para a ação, você parou de fumar e de repente você tem uma recaída e você fala, não vou conseguir mesmo. Não vou tentar mais, não. Vou tentar de novo. Então, é legal isso de você falar que, não, se você tem uma recaída, tudo bem, aceita e volta e sobe de novo, não desiste e tal, porque é humano também isso, né? É humano. Exatamente. A gente vive num mundo louco, cheio de problemas e de vez em quando a gente tá mal, a gente não... Aceitar isso também é importante no processo de mudança, né? E foi exatamente por isso que a gente estava conversando antes, que surgiu o segundo livro, por causa desse mundo louco, né? Então, ele tinha acabado de comemorar os 5 anos sem fumar, ele tinha acabado de falar, poxa, consegui, que bacana, e faz parte da terminação, que é o último nível, compartilhar a experiência para alavancar o mesmo processo em outros, porque a gente não é feliz sozinho, é incrível isso. Se a gente for feliz sozinho, a gente é feliz assim. Mas se a gente for feliz e fizer mais gente feliz, explode, né? Potencializa muito a percepção. E isso não estou falando com filantropia, estou falando com base em neurociências, né? Em exames de neurociência que comprovam esse efeito. E aí ele estava todo serelepe, feliz da vida, que tinha parado de fumar, tinha conseguido tal. Aí veio o coronavírus. E aí você falou, a mudança de hábito em relação à saúde, será que ela se restringe àquelas coisas, aquelas cartilhas, né, que sai até um programinha no computador do que eu tenho que fazer para viver 200 anos? Não, porque de repente não adianta nada, o meu colesterol ser absolutamente controlado, eu ter uma dieta rigorosa e perfeita, eu ter até excelentes relacionamentos, dormir bem, me hidratar, e morrer de coronavírus. Aos 15, 20, 30 ou 60, 70, 90 anos, em qualquer idade. Então, assim, existe ônibus que atropela a gente, existe bala perdida, vivemos num mundo violento. Então, poxa vida, a comunicação não violenta é um hábito. Olha só o papel de embaixador do senhor qualquer um, até na mediação de conflitos. Porque a gente não gosta de viver em guerra. Será que não existe um hábito dentro das nossas habilidades de comunicação que não nos aproxime do outro e nos faça viver melhor a nós e ao outro? Mais uma vertente aí. Acabei de ter uma ideia. Vou procurar alguém para falar sobre comunicação não violenta. Bora lá. Né? E aí ele escreveu, não, eu escrevi, né? Aí também vamos separar. Nós dois nos vimos envolvidos numa nova aventura, que é o Senhor Qualquer Um em tempos de coronavírus. Só que esse ainda não está pronto. Está em fase de... Quer dizer, pronto ele está, mas ainda não está disponível, né? E aí, quais são os hábitos que a gente precisou modificar e quais foram as etapas? Óbvio que eu não vou citar nomes, mas lembra que no começo da pandemia teve alguém que falou assim, eu não pego coronavírus, porque imagina, eu faço atividade física, eu sou forte. O que era aquilo? Nada mais do que uma fase pré-contemplativa. Eu não estou enxergando o problema. O problema é do outro, não é meu. Só que não. Aí, então assim, no segundo livro, ele percorre as mesmas estações da espiral, dos processos de mudança, de acordo com o modelo transteórico de Prochaska, só que de uma forma mais prática, relacionada ao quê? Ao uso de máscara, ao distanciamento social, à higiene das mãos e à frequência do uso de álcool gel.
numa linguagem muito simples e, espero que lúdica. Para que as pessoas, na hora de lembrar dele, ao pegar uma máscara, de repente pensem, qualquer um está usando, né? Eu também posso usar. Sim. Porque a gente tem que cuidar de tudo, né? Do todo. E de todos, né, também. Né? Exatamente, porque a gente se cuidando, a gente cuida do outro também. E digo mais, a gente cuidando da gente e do outro, a gente se vê na consciência de cuidar da casa, cuidar do planeta, consciência ecológica. Sim. Olha o potencial do Senhor Qualquer Um na reciclagem de lixo. Inclusive, uma das 2 ilustradoras desse e-book que já foi lançado, que são a Carolina Fará e a Bárbara Amaral, a Bárbara, Babi, espero que esteja nos assistindo, a Babi, ela tem um trabalho lindo de reciclagem de lixo. E todas as ilustrações do e-book que vocês devem ter visto, elas não são desenhos, elas são fotografias. É mesmo? O qualquer um do e-book, o desenho dele, na verdade, é feito a partir de material reciclado. É papelão. Que legal! Arame. São todas maquetes fotografadas com uma paciência incrível das meninas. Então, um trabalho lindo que eu faço questão de divulgar. E que já está dando uma mensagem subliminar de que, vamos mudar o hábito da geração de resíduo e aproveitar esses resíduos ao máximo. Porque tem tudo, exatamente. Tem uma consciência ecológica por trás disso, exatamente. Agora, assim, senhor, estou na praia, me deram um canudo de plástico, vou surtar. Não, também não, né? Porque tem o real e tem o ideal, e nós estamos transitando entre os 2 mundos, e quanto mais pé no chão, ele tem pés bem grandes, olha, fizemos os pés dele bem fofinhos e bem grandes, por quê? Porque ele anda com o pé no chão. Então ele não é um visionário, não é um louco, ele vai aceitar o canudo de plástico, só não vai descartar no meio ambiente, vai descartar no lugar adequado. Ai, que... Senhor Qualquer Um, eu sou sua fã, tá? Eu não preciso dizer isso agora aqui, pra todo mundo ouvir. Te mandou um beijo, olha, muitos beijos, ele é um pouco beijoqueiro. Ele aprendeu a não precisar esconder o afeto, que é outro aprendizado grande. Que é uma mudança de hábito importante, né? Porque eu cresci numa família muito beijoqueira e muito carinhosa, mas a gente cresce e aprende que, às vezes, para se encaixar ou se enquadrar, a gente tem que ser um pouco, muito duro, protegido. Você não pode se abrir tanto, não sei o quê. É uma mudança de hábito. Vou pensar nisso, hein? Pode ser que seja a minha mudança de hábito para 2021, ó. Voltar a ser uma pessoa afetuosa. Mais afetuosa. Eu acho que o aprendizado é uma ferramenta de mudança de hábito muito poderosa. Mas é um aprendizado não à moda antiga. Alguém ensina de cima para baixo. Tem que ser horizontal. É um aprendizado multissensorial. Então, ele é assim, multissensorial e multidirecional. Então, na minha opinião, não existe aprendizado sem troca. Os mestres aprendem muito com os discípulos. E não é um aprendizado exclusivamente cognitivo. Porque se a gente voltar àquele primeiro passo da espiral, em que a gente procura integrar o cognitivo com o emocional, o potencial de aprendizado é muito maior. Com certeza, com certeza. É interessante, porque quem ensina também aprende, né? Isso sempre. É muito interessante. Deixa eu entender, volta para trás na espiral. E quem aprende, quando a informação, o conhecimento chega de uma pessoa que se mostra disposta a aprender também, até quem está aprendendo recebe de uma maneira diferente, porque ela se vê em pé de igualdade, né? Então... O pé de igualdade, olha o pé de igualdade aqui. O pé de igualdade é a proposta do qualquer um. Essencialmente, nós somos feitos da mesma matéria. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma das pautas dele na embaixada é a de combater as gavetas mentais. De acordo com a gaveta mental do senso comum, tem que tomar cuidado com o senso comum, né? Senso comum pode ser bom, mas também pode ser perigoso. De acordo com o senso comum,
O que uma cardiologista está fazendo com um boneco de pano sentado no colo falando sobre mudança de hábitos? Mas aí eu achei uma chavinha para abrir a gaveta mental. Não que ela não seja importante, não que a gente não deva ter referências, não que a gente não deva seguir um rigor científico. Tanto é que eu escolhi um modelo validado de mudança de comportamento. Eu não fui criando, né? Não é isso. A gente tem que ter um pé no chão, mas não precisa ter a cabeça no chão também. E o coração fica bem no meio do caminho entre o chão e a cabeça, né? Então, assim, acho que no fundo, aqui que é a usina, né? Apesar da gente saber que o cérebro é a sede dos neurotransmissores que fazem a gente sentir as emoções, tá aí o Divertidamente, aquele filme maravilhoso, extremamente planejado, não é verdade? Acontece no cérebro, mas, arquetipicamente falando, é no coração anímico, no coração metafórico, arquetípico, que a gente elabora essa... É o equilíbrio, né? Tá no meio, tá no... É estímulo e resposta, estímulo e resposta. Quando a gente começa a gratificar a gente mesmo pela resposta que a gente teve a um estímulo, por exemplo, minha filha outro dia, mamãe, eu discuti com meu irmão mais velho e eu pensei coisas muito feias, mas eu não falei. Olha a alegria da comemoração de uma coisa relativamente pequena, do dia a dia, e que parabéns. Então, aí entra o tal do reforço positivo, que é uma mudança de paradigma, porque no meu tempo, na minha geração, a gente era punido por aquilo que fazia de errado. Hoje, a gente está aprendendo a elogiar, a fazer um reforço positivo por aquilo que deu certo. Sim. Então, é a psicologia positiva. Estamos deixando de estudar doença, ou melhor dizendo, mudando um pouco o foco do estudo da doença para aquilo que é funcional, né? Pra, você vê, que pode evitar a doença, né? Exatamente. A medicina do estilo de vida tem um enfoque absolutamente preventivo. E com isso a gente não está negligenciando doenças. Evidentemente, a gente vai continuar cuidando. Mas se mais e mais pessoas, e o papel da imprensa leiga nesse tipo de divulgação é fundamental, se mais e mais pessoas aderirem a essas mudanças, a chance dos números das doenças melhorarem nas próximas décadas é absurdamente grande. E sem remédio. Sem remédio. Tá tudo realmente muito ligado, né? Doença, saúde, tá tudo ligado às nossas emoções, às nossas escolhas, às nossas decisões. Tem uma pesquisa de uma pesquisadora de Harvard, o nome dela é Sonja Lyubomirsky, mas eu não sei se pronuncia assim, tá? Sobre a composição da felicidade. Você já ouviu alguma coisa a respeito? Não. É um gráfico de pizza, assim. Não, pensa num gráfico de pizza e a pergunta de o que faz a minha felicidade parte ali no meio. 50% da responsabilidade pela minha felicidade vem de origem genética. Aí já meio que assusta, né? Porque não é só a herança genética de predisposição à hipertensão, ao diabetes, à dislipidemia, ao peso. Não, a predisposição a ser feliz também, 50%. E não que não se possa fazer nada sobre isso, tá? Existe uma ciência chamada epigenética que estuda justamente o tanto que as nossas mudanças comportamentais e ambientais interferem na expressão dos genes responsáveis pela nossa percepção da felicidade. Então, ok, um caminho muito interessante. Mas isso é para médio e longo prazo, não é para hoje, né? O que eu posso fazer hoje para aumentar a minha percepção de felicidade? Então, esquece esses 50% dos outros 50%. 10%, só 10%, vem da satisfação do prazer imediato. Então, por exemplo, comprei aquele sapato que eu estava paquerando, meu candidato ganhou a eleição, meu time ganhou a partida de futebol, enfim, consegui sair com aquela pessoa que fazia tempo que eu queria, só 10%. E os outros 40% vem de onde? 40% é bastante. Os outros 40%, de acordo com essa pesquisa dela, publicada, séria, vem da atitude mental com que eu decido encarar a realidade. Então, assim, 10% vem da realidade. 40% vem de como eu enxergo a realidade. Sim. Então, 40% vem da gente, né?
E é esse treino que a gente consegue com a mudança de hábito. Então, tá chovendo hoje, tô na praia e tá chovendo. É mentira, tá sol, mas faz de conta que eu vim pra praia e tá chovendo. Aqui não, aqui tá um sol lindo. Mas faz de conta que estivesse chovendo. E é o único dia, meu último dia de férias. A realidade, 10%, tá chovendo. Mas os meus 40% podem fazer eu pensar que enquanto está chovendo, eu posso me divertir de outra forma. E aí soltar minha criatividade. Ou eu posso ficar me lastimando porque tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo. Em que cenário você acha que o meu cérebro vai liberar mais endorfina? Ou mais substâncias responsáveis pelo prazer? Só que assim, não é o jogo do contente, hein? Isso é importante. Eu não tô dizendo, ai, que bom, tá chovendo, não vou pegar câncer de pele hoje, não vou me queimar, não vou usar protetor solar. Não é o jogo do contente. É uma escolha de como o meu corpo deve reagir para que eu me sinta melhor. Então, não é o jogo do contente, é uma forma de sabedoria. É a gente não nasce mesmo, a gente tem que... Vai exercitar. E quando tiver dúvida, exercício, né? Acesse qualquer um. Exatamente. Olha, Flor, adorei conversar com você, adorei conhecer o Senhor Qualquer Um, e vou acompanhar as lives agora. Oba! E é isso, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, tirar um tempinho aí das suas férias para conversar com a gente. E adorei, parabéns. Imagina, foi um prazer. E parabéns pelo projeto, pelo livro, pelo próximo livro e pelo outro livro que vai vir. Tá obrigada, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada, um beijo grande. Beijo e não se esqueça que qualquer um pode mudar. Obrigada, tchau.